As imagens quebram a frieza dos textos e dos números, e além disso, você pode até colocar o logotipo da sua empresa nas páginas, como um papel timbrado. Vamos estudar agora as ferramentas para trabalhar com as imagens no documento. Como inserir uma imagem em uma página no Word? Primeiramente, antes de você trabalhar no Word, você deve vir aqui no Explorer, criar uma pasta e salvar as suas imagens que você deseja usar no seu trabalho. Na sequência, você vem no documento e dá um clique na linha próxima ao local onde você deseja pôr a imagem. Na sequência, você vem em Inserir e clica no grupo de comandos para ilustrações e em Imagem. Lembrando que os tipos de imagem que você pode utilizar são as BMPs, GIF e JPG. Não aconselho usar as BMPs porque elas deixam o seu documento muito grande em termos de ocupar quando você salva e ocupa espaço no disco. Então, as melhores são as JPGs. Você escolhe a sua imagem e clica em Inserir. Tá ok? Num primeiro momento, com a imagem selecionada, você deve vir aqui no Organizar e aqui no Quebra Automática de Texto, você clicar e escolher principalmente uma dessas quebras. Eu normalmente escolho quadrado. A partir daí eu já posso flutuar a minha imagem e já começo a combinar com o meu texto. Vamos ajustar a imagem agora. Clicando na imagem e vindo aqui no Ferramentas de Imagem, você tem a opção Formatar. À esquerda você tem um grupo de comandos para ajustes da imagem. A primeira opção aqui, das mais importantes, é o Correções, que você vai trabalhar a nitidez, o brilho e o contraste. Passando o mouse, você observa o resultado na página. Então você escolhe a opção mais adequada para a imagem. Abaixo do correção nós temos o cor, que você pode trabalhar então essas opções, saturação, tom e o recolorir. Da mesma forma, você passando o mouse, você tem uma pré-visualização na sua página. Aqui nós temos alguns efeitos artísticos que modificam a leitura da sua imagem. Muito interessante esse recurso. Ao lado aqui nós temos outras três opções. A primeira é compactar a imagem. Você escolhe como essa imagem vai ser salva junto com o documento, economizando espaço em disco. Nós temos aqui o alterar imagem. Você pode substituir por uma outra imagem. Eu vou dar um desfazer. E por último nós temos o redefinir a imagem, que traz a imagem para o natural quando ela foi inserida. Ok? Agora nós vamos escolher estilos para a imagem. Selecionando novamente a imagem, retornando no Formatar, nós temos aqui estilos para a imagem. Aqui nós temos uma biblioteca de estilos que, passando o mouse, eu já visualizo os modelos na minha página. Então, observem, por exemplo, este estilo. Ao lado aqui nós temos alguns efeitos para aplicar ainda ao estilo. Por exemplo, borda na imagem. Eu posso escolher uma tonalidade de borda. Abaixo aqui eu tenho um controle, por exemplo, da espessura dessa borda. Observem. Aqui nós temos outros efeitos. Efeitos de sombra, efeito de brilho. Esses efeitos eles estão sendo acrescentados à imagem. Lembrando que a gente tem sempre esta pré-visualização aqui. Olha só que resultado interessante. Tá? Então você pode explorar todos esses estilos para chegar a um resultado satisfatório para o seu documento que você deseja. Vamos ver as principais ferramentas para organizar a nossa imagem em relação ao texto e em relação a outras imagens. Selecionando então esta minha imagem, eu venho aqui no Formatar e aqui no grupo de comandos para organizar. Eu tenho principalmente essas duas opções. Primeiro é o posicionamento na página e também em relação ao texto. E aqui a disposição do texto em relação à imagem.
Então, por exemplo, eu tenho o próximo aqui. Se vocês notarem, o próximo faz com que o texto siga o desenho da minha figura. Eu vou colocar mais ao centro. Então, percebam aqui principalmente. Ó, tá? Então, eu vou dispor o meu texto de alguma forma, né? E, na sequência, eu venho aqui em posição e trabalho o posicionamento da página. O padrão, então, ele posiciona na parte superior e ao centro com disposição de texto quadrado. Tá? Eu posso modificar, então, a disposição para ter este resultado final. Abaixo aqui, eu tenho duas figuras que eu vou selecionar. Voltando aqui no formatar e ao lado eu tenho avançar e recuar. Então, por exemplo, recuar eu vou enviar para trás. Observem que a minha Maria Fumaça foi atrás da imagem de cifrão. Clicando novamente, eu posso avançar, trazendo para frente. Dentro aqui eu ainda tenho a possibilidade de combinar com o texto, enviando para trás do texto ou para frente. Continuando a minha organização, selecionando com Shift as duas figuras, eu tenho aqui ao lado um botãozinho para alinhamento. Então, por exemplo, alinhar à direita. Observe que as duas figuras aqui estão alinhadas à direita. E eu posso, por exemplo, centralizar ou alinhar à esquerda. Então, agora aqui. Então, essas são algumas das ferramentas que você pode utilizar para organizar figuras com figuras e texto. Girar e trabalhar com o tamanho da imagem. Então, eu vou utilizar aqui o meu cifrão. Selecionando, eu venho aqui em formatar. Eu tenho aqui este botão aqui que é uma opção para girar. Então, eu posso girar 90 graus à direita e à esquerda. Aqui eu tenho, então, inverter verticalmente e tenho inverter horizontalmente. Tá? Então, você pode escolher e você pode fazer isso diretamente. Então, girar aqui através desta bolinha, né, tentando chegar a um ponto. O inverter, inclusive, você pode fazer assim, ó, desta forma. Tá ok? Então, muito fácil. E para finalizar o tamanho, né, então você pode mexer aqui duas dimensões, né, que é a altura e largura, ou nesses pontos aqui individualmente. Além de jogar valores aqui, ó, que você aumenta ou diminui na horizontal e vertical. Então, estudamos aqui algumas ferramentas que o Word oferece para trabalhar com imagens. Nós vimos que elas são fáceis de usar e são bem objetivas. Então, use para facilitar a leitura e interpretação do seu texto.